Meus irmãos, hoje eu quero trazer esse vídeo aqui para você. Quero que você assista ele junto comigo. Ele tem uma pitada de verdade muito forte, porém a gente vai dar aquela avaliada para ver se ele tá correto, de acordo com a Bíblia. É uma verdade que tá gerando repercussão, que alguns está incomodando, outros está agradando, e a gente vai dar aquela avaliada. Hoje eu quero saber o que você pensa sobre isso, porque no final eu vou trazer um complemento que, na minha opinião, é fundamental sobre esse assunto. Então se liga só no que ele vai falar. O país que mais abre igreja é o mesmo que mais fecha caixão, mais gera desempregado e mais produz miseráveis. Brasil, o paraíso dos pastores, o inferno dos fiéis. Em 2022, o Brasil chegou a 178.511 templos evangélicos. Segundo o censo, a gente já tem mais igreja do que escola e hospitais juntos. Só que o mesmo país, com um templo em cada esquina, tem 33 milhões de pessoas passando fome, 59 milhões de endividados e mais de 45 mil assassinatos por ano. Só que aí eu te pergunto, se a igreja liberta, por que o povo continua escravo da miséria, da bala perdida e do boleto? Entre 2019 e 2022, o número de igrejas abertas por dia subiu de 17 para 21. É isso mesmo, 21 igrejas por dia. Aqui já está claro que ele está trazendo uma dura crítica às igrejas, mas vamos ver o que ele tem para falar aqui, porque vem coisa interessante. Enquanto isso, violência doméstica subiu, desigualdade aumentou, saúde mental despencou. Quer dizer, o país está afundando e o povo acha que está subindo porque o culto foi forte. Não é avivamento, meus queridões. É alienação. O sistema não quer um povo transformado, ele quer um povo emocionado, cansado e manipulável. A Torá já diz, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, Deuteronômio 27:18. E é isso que virou o evangelho moderno, um espetáculo emocional para pobre se sentir forte por 2 horas e continuar fraco o resto da semana. Moisés não prometia milagre, ele entregava instrução, justiça e sabedoria. Ele libertou o povo do faraó. Já hoje, a religião criou um faraó gospel e o povo ainda paga para ser escravo. Meus queridões, sabe por que o país não muda? Porque hoje a religião não transforma, ela distrai. Tem mais pastor abrindo igreja do que professor dando aula. Tem mais apóstolo comprando carro do que hospitais comprando remédio. E enquanto você canta esperando milagre, eles contam dízimo com ar-condicionado lá no gabinete. O Brasil não precisa de mais igreja. Precisa de menos otário cantando amém para um sistema que fatura em cima da fé dos miseráveis. Fé sem consciência não é luz, é algema com nome de salvação. O país que mais abre igreja... Já está repetindo. Ele traz uma grande e dura crítica, né, meus irmãos, sobre a igreja e a questão da fé. Só que aqui vem um ponto importante. De fato, nós vivemos dias em que nós estamos vendo falsos profetas, falsas igrejas se abrindo e se levantando cada vez mais. Como ele mesmo trouxe esse dado, essa estatística, por dia subiu de 17 para 21 igrejas sendo abertas por dia no Brasil, ou seja, é um número grande. E para esse número grande de igrejas que está sendo aberta, o resultado diante da sociedade, e isso que eu falo não é apenas uma falácia, isso aqui é biblicamente falando, o resultado que teria que trazer para a sociedade era de aproximar a sociedade a Deus, ou seja, fazer com que o homem que está distante se aproximasse. Mas o que ele traz no vídeo, e aqui não tem como a gente também bater de frente contra dados, porque contra fatos não há argumentos, não é mesmo? É que o Brasil, ao invés de melhorar, ou seja, ao invés de ficar mais cristianizado, ele cada vez se afunda mais na lama, cada vez se afunda mais no pecado. E aqui é o ponto importante que eu quero trazer, porque quem sabe o cristianismo que está se implantando no Brasil não seja o verdadeiro cristianismo. E aqui eu quero abrir um parêntese. A crítica dele é válida, porém, se levar ao extremo e se não for explicado, pode se tornar uma grande injustiça contra a verdadeira igreja. Porque a questão não é existir templos. O fato de existir templo não significa nada. Quem endeusa um templo já é um falso profeta. Quem endeusa um templo e diz que somente ali é obra de Deus já é um falso profeta. Na minha opinião, é. A questão não é abrir templos. A questão é pessoas que estão ensinando uma fé que não é bíblica, que não é cristã e que não é verdadeira, e que induz as pessoas a viverem exatamente isso, e que induz uma nação a viver exatamente esses dados que ele traz no vídeo.
Então o problema aqui não é ter igrejas abrindo, o problema é ter pessoas que não têm entendimento bíblico, que não têm noção de quem é Cristo, que não sabem, que vivem apenas uma tradição de fé que foi passada e que ele nunca sequer colocou a luz da Bíblia para saber se era verdade. E isso faz com que ele possa estar abrindo cada vez mais pessoas, abrindo igrejas que não trazem transformação, que não trazem um avivamento verdadeiro, somente aquele emocional, como ele mesmo cita no vídeo. Então este vídeo é um alerta muito interessante, só que existe uma pitada de sal para temperar, ou de água para tirar um pouco do sal, para exemplificar que não são todos, embora uma grande maioria, infelizmente, e a prova são as estatísticas do nosso país em que vivemos, a grande maioria não vive o evangelho verdadeiro. E muitas das vezes, essa grande maioria estão nos grandes templos, nas igrejas cheias. Eu não estou falando de igrejas, apenas igrejas modernas ou coisas do tipo. Vamos separar esse detalhe aqui. Eu estou falando das grandes massas, das grandes tradições, entendeu? E que não estão de acordo com a Bíblia, que não estão de acordo com a palavra, que não estão de acordo com o que Cristo ensina. Porque o que Cristo ensina não é um conjunto de regras. O que Cristo ensina, o que Cristo traz é uma renovação de mente, é uma transformação de coração, é uma transformação de entendimento que nos aproxima do Criador mediante a nossa fé em Cristo. Então eu acho que isso aqui é muito válido e eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você concorda comigo? Ou concorda mais com ele, que de fato igrejas não deveriam abrir? Eu acho que deveriam sim, mas igrejas falsas, pessoas que não têm entendimento bíblico, que não têm entendimento de quem é Cristo, que não têm entendimento do reino que Cristo instalou na terra, essas talvez não deveriam mesmo.